O milionário para diante do mendigo negro que interrompe suas negociações secretas. Aquela esquina de concreto parecia um palco das piores contradições da cidade. Arranha-céus reluzentes cheios de vidros espelhados encaravam de cima barracos caindo aos pedaços, com pessoas em roupas sujas e rostos marcados pela luta diária. No meio desse caos, Carlos Meireles, o magnata da noite, vestido com o terno mais caro que podia comprar, parou de repente. O relógio de ouro no pulso bateu o segundo final antes dele encarar o homem que bloqueava o caminho dos seus futuros bilhões. O mendigo tinha olhos que cruzavam o tempo, profundos, negros como a noite mais escura. Carregavam uma calma misturada com uma chama misteriosa. Seu rosto, sulcado por marcas duras da rua, parecia contar histórias pesadas. A calça rasgada e o casaco esfarrapado ressaltavam ainda mais aquele contraste chocante. Carlos chegava de uma reunião secreta, prestes a assinar o contrato que iria consolidar seu império, Fã. Não pediu esmola, não suplicou. Falou firme, voz rouca, várias qualidades que nenhum esperado teria em alguém com aparência tão derrotada. Falou de um passado esquecido, de uma amizade que virou ruína, de um segredo que poderia derrubar tudo o que o milionário construiu, e mais, um crime escondido, enraizado na história de Carlos, que se fosse revelado, explodiria sua reputação em 1000 pedaços. Os olhos de Carlos ficaram fixos naquele homem. O pulso acelerou. A garganta secou. Sentiu a adrenalina subir, as mãos tremendo dentro dos bolsos do paletó. Cada palavra era um soco perto do coração. No meio da multidão apressada, ninguém olhava para eles, mas o silêncio parecia gritar escândalo. Um silêncio pesado caiu na rua. Os que passavam desviaram sutilmente o olhar, murmurando entre si. Quem é esse? Como ele sabe tanto? Algumas vozes tremiam de curiosidade e medo. O mendigo não parecia apenas um pedinte. Era alguém que carregava vingança e justiça nas veias. Você acha que pode enterrar tudo, esquecer quem me deixou na lama quando subiam juntos? O mendigo desafiou, e arregaçou a manga direita, revelando uma tatuagem antiga, uma marca que só eles dois poderiam reconhecer. Carlos sentiu o chão sumir por baixo dos pés. O negócio sujo, as inconfidências, as traições, tudo estava exposto. A multidão podia até não entender, mas aquele encontro tinha o peso de um julgamento. O poder e a frieza de Carlos pareciam vulneráveis pela primeira vez. O brilho nos olhos do mendigo não era só desafio. Era guerra, era redenção, era a dor que não podia ser mais ignorada. E quando o mendigo sussurrou um nome vindo diretamente das sombras do passado, aquele nome que abriu uma ferida antiga, uma que Carlos achava enterrada para sempre, a atmosfera mudou. A cidade pareceu prender a respiração. O milionário, que nunca hesitava, agora lutava contra o medo e a dúvida. Será que esse homem, outrora seu aliado, iria acabar com seu império? Ou será que Ave? A pergunta ficou no ar. O mendigo vai revelar tudo ou vai calar aquele segredo que pode desnudar a verdadeira face de Carlos Meireles? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos Meireles estava paralisado. As palavras do mendigo dançavam em sua mente, cada uma como um eco de um passado que ele tentava esquecer. O silêncio na rua se tornava ensurdecedor. Ele olhava para o homem que uma vez foi seu amigo. O homem que, com uma simples frase, agora ameaçava derrubar tudo. Carlos, você acha que pode enterrar tudo? Esquecer quem você realmente é? O mendigo continuava sua fala impiedosa,
enquanto Carlos sentia a pressão no peito aumentar. O suor escorria pela sua testa. Então, quando a multidão começou a murmurar, quando os olhares curiosos se voltaram para eles, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar. Foi um chamado desesperado, um som que fez a cabeça de todos se virar. Carlos olhou rapidamente e viu uma figura conhecida. Érica, sua assistente, estava correndo em sua direção, o rosto pálido. Carlos, não assine o contrato. Você precisa ouvir isso. O mendigo, com um olhar de desafio, inclinou a cabeça, dando espaço para que Érica se aproximasse. A multidão estava em alvoroço. As pessoas sussurravam, olhares curiosos e apreensivos. Carlos sentiu o coração disparar. O que era tão urgente assim? Érica, o que está acontecendo? A voz dele se quebrou. O medo crescia em seu peito. Alguma coisa estava prestes a explodir. E ele podia sentir a tensão no ar. Eu descobri algo sobre o seu passado e sobre o mendigo. As palavras dela eram como uma bomba prestes a explodir. Ele não é quem você pensa que é. Carlos franziu a testa, confuso. Como assim? Do que você está falando? Eu fiz algumas investigações. E o mendigo, o nome dele é Rafael. Não é apenas um pedinte qualquer. Ele era seu sócio, Carlos. O seu sócio no primeiro negócio que você não conseguiu fazer funcionar. E ele não estava apenas em ruínas. Ele estava preso. E você foi quem o colocou lá, por causa das suas decisões. As palavras de Érica bateram como um trovão. Rafael, o mendigo, seu sócio? A mente de Carlos girou. Ele não podia acreditar. Isso mudava tudo. O homem diante dele não era só um pedinte, mas alguém que conhecia cada detalhe de sua vida. Você me abandonou, e agora quer que eu faça o mesmo com a verdade? Rafael disse, e sua voz ecoou entre os prédios. A expressão dele, uma mistura de dor e raiva, fez Carlos sentir um nó na garganta, um golpe na consciência. A multidão começou a se mover, a pressão aumentou. Olhares se voltaram para Carlos. Julgadores, furiosos, empáticos. Todos estavam cientes de algo que ele não sabia. A verdade começava a emergir, como um monstro à espreita na escuridão. E se eu te disser que você é filho de quem você mais odeia, que esse segredo pode devastar sua vida? Rafael sussurrou, a voz baixa, mas com peso que fazia o chão parecer instável. Carlos ficou paralisado. O tempo pareceu parar novamente, enquanto sua mente tentava processar a revelação. Que segredo era esse? A multidão olhava, ansiosa. O silêncio gritava. O que mais Rafael sabia? O que isso significava para Carlos? Ele sentiu o chão se abrir sob os pés. As certezas que tinha se desvaneciam. Carlos fixou os olhos em Rafael. A luta interna parecia clara como a luz do dia. Ele precisava saber mais. O que estava em jogo se tornava mais do que só dinheiro e poder. Havia um jogo muito maior ocorrendo. E ao que parece, Carlos estava prestes a perder tudo. Você não vai se livrar de mim tão facilmente, Carlos. Rafael sussurrou. As promessas e vinganças estavam no ar, e a revelação parecia perturbar tudo. Carlos ainda tinha perguntas. Afinal, o que Rafael realmente sabia? E o que haveria em seu passado que poderia explodir? Os olhares da multidão ficaram mais intensos. Carlos se preparou para defender seu mundo contra uma verdade que ele ainda não entendia, mas que agora ameaçava tudo o que ele havia construído. A verdade estava à espreita, e a batalha estava apenas começando. Carlos estava paralisado. As palavras de Rafael ecoavam na sua mente. Mas agora era Érica quem o arrancava do abismo emocional. Ele não é quem você pensa que é. E que mais poderia haver? A multidão ficou em silêncio, esperando a próxima revelação. Quase expectante, como se um filme tivesse prestes a desdobrar a cena mais intensa. Rafael, por sua vez, olhava para Carlos com uma mistura de dor e vingança. Você não pode fugir de quem você é, Carlos.
Mas a adrenalina e a raiva de Carlos estavam à flor da pele. Ele olhou para Érica, tentando entender a gravidade da situação. As palavras dela o atingiram com um peso que era quase físico. O que mais ela sabia? E por que não o havia contado antes? Como você sabe disso tudo, Érica? Carlos estava à beira do colapso. O que mais você esconde? O rosto de Érica estava pálido, os olhos cheios de um brilho que parecia ser um misto de medo e determinação. Eu não sabia como te contar, mas descobri que Rafael não estava sozinho na ruína. Ele tinha aliados. Aliados? Que aliados? A voz de Carlos ficou mais alta, cortante. Ele estava prestes a perder o controle no meio daquela rua congestionada. Os olhares da multidão se tornavam mais penetrantes, como se estivessem esperando por um show, um drama que se desdobrava ao vivo. Carlos, a verdade é que houve um incêndio na empresa, uma sabotagem, e eu tenho razões para acreditar que alguém dentro do seu círculo mais próximo estava por trás disso. As palavras a pressionaram como um soco no estômago. Um incêndio? Sabotagem? Enquanto as peças começavam a se encaixar, Carlos não sabia o que era mais chocante: o passado que ele queria esquecer ou a traição que poderiam estar tentando esconder. E então veio a reviravolta. Rafael deu um passo à frente e, com voz firme, declarou: "Você pode me chamar de Rafael, mas esse não é meu verdadeiro nome. Meu nome verdadeiro é Leonardo, e sou filho do homem que você destruiu." A multidão respirou em uníssono, como se um ímã tivesse puxado o ar da rua. Carlos sentiu o chão tremer sob seus pés. Ficou sem palavras. As conexões começaram a se formar na sua mente. Leonardo, o filho do seu antigo rival, o homem que havia lutado por sua empresa, vivendo nas sombras, enquanto Carlos se instalava confortavelmente no poder. "Eu passei anos na ruína porque você decidiu cancelar o contrato. Seus erros custaram a minha família mais do que você poderia imaginar." Rafael, ou Leonardo, olhou diretamente nos olhos de Carlos. E dentro dele havia uma tempestade. Raiva, triste. Mas por que ninguém lhe dissera? Ele olhou para Érica, seus olhos perguntando por mais, e os murmúrios da multidão tornaram-se ensurdecedores. Ali estava ele, entre um passado que ele tentava enterrar e um futuro que se tornava cada vez mais nebuloso. "Você diz isso para me destruir. Mas por que eu deveria acreditar em você?" Carlos perguntou, sentindo o peso das palavras em sua boca. "Porque a verdade virá à tona, Carlos, e se você não fizer isso agora, deixará todos nós, e a sua vida, em pedaços." Rafael respondeu, a voz um misto de dor e determinação. O silêncio se instalou novamente, mas era um silêncio carregado de tensão. O que Carlos faria agora? Ele estava diante de uma escolha que poderia redefinir não apenas sua vida, mas de todos ao seu redor. Enquanto olhares atentos se padronizavam em seu rosto, uma certeza surgiu. Toda a construção de seu império estava prestes a desmoronar. A multidão ainda olhava. A expectativa formava um campo magnético entre eles. Carlos respirou fundo. Seu mundo estava prestes a mudar outra vez. Mas de que forma? Carlos estava parado, imerso em pensamentos que giravam como um redemoinho. Rafael, ou Leonardo, tinha revelado um passado que Carlos preferia esquecer. O peso das palavras girava em sua mente, mas a multidão à sua volta parecia fervilhar de impaciência. O silêncio, tenso como uma corda prestes a romper, era palpável. Rafael avançou um passo, olhar fixo no de Carlos. "Você precisa entender que mais existe em jogo do que sua reputação. Se você não agir agora, pode perder tudo, de novo." A ferocidade em sua voz reverberou entre os prédios. Por um segundo, as luzes dos arranha-céus pareceram tremeluzir, como se o universo estivesse sintonizado na tensão crescente. Érica, de um lado, segurou o braço de Carlos, mas ele estava distraído demais para sentir sua presença. A conexão entre os dois homens era uma tempestade à beira de erupção. Então, como um trovão cortando o céu,
Um grito ensurdecedor ecoou nas ruas. As pessoas viraram-se para a fonte do som ao mesmo tempo. A paleta de cores vibrantes da cidade parecia desbotar num instante. Por instinto, Carlos seguiu o olhar da multidão e avistou uma mulher, com o rosto pálido e desesperado, que se espremeu pelo meio da multidão. Seus olhos arregalados estavam cheios de algo que Carlos não conseguia identificar. Medo, desespero, urgência. "Carlos!" a mulher gritou, e sua voz transportava um peso que poucos poderiam ignorar. "Carlos, precisa saber, é sobre sua mãe." A declaração cortou como uma faca. O mundo parou. Ninguém se atreveu a mover um único músculo. Suas respirações suspensas, como se todos esperassem um desfecho dramático. Carlos fixou os olhos na mulher. Era Clara, sua antiga babá. Não a via desde que perdeu a mãe anos atrás. O que ela estava fazendo ali? O que ela sabia? "Clara, o que você está dizendo?" Carlos perguntou, sua voz cortada pela tensão. As palavras escaparam como um sussurro ansioso. "Ela não morreu como você pensa. Ela está viva, Carlos." Eu não sabia como te contar, mas houve um acidente. Eles sabiam que você estava se tornando poderoso e estavam fazendo de tudo para esconder isso de você." O estalo das palavras percorreu um choque elétrico pela multidão. Carlos sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. "Como você sabe disso? O que você está dizendo?" O desespero crescia como uma tempestade em seu peito. "Eles a esconderam, Carlos. Eu ouvi. Eu a vi uma vez. Ela está em um lugar seguro, mas você precisa descobrir a verdade. Precisa saber quem realmente..." Clara estava chorando agora, e isso apenas aumentando a intensidade do momento. Os olhares da multidão se voltaram para Carlos, um julgamento silencioso que pesava mais do que 1000 palavras. O homem, que sempre controlou tudo, começou a sentir a presença esmagadora de segredos que desmoronavam. Rafael, que agora se chamava Leonardo, também estava em choque. Carlos trocou olhares entre as duas figuras do seu passado, o mendigo e a mulher que o conhecia das sombras. Tudo o que ele pensava saber sobre sua vida estava desmoronando como um castelo de cartas. A verdade não apenas se multiplicava em complexidade, ela prometia um futuro incerto que ele não havia previsto. Leonardo havia morrido por dentro. Agora era a vez de Carlos sentir o peso da realidade afundando nele. O que mais havia? Se sua mãe estava viva, o que ela poderia saber sobre o incêndio, a sabotagem, as traições? Ele tinha mais perguntas do que respostas. E cada uma parecia mais devastadora que a anterior. Eu pensei que estava perdido. Carlos ouviu-se murmurando. Clara se aproximou, colocando a mão em seu ombro, mas Carlos mal a sentiu. Uma torrente de emoções e informações o invadiu como um rio descontrolado. O que antes era uma guerra de egos, agora se tornara uma batalha por verdades enterradas. Ele olhou para Rafael, então para Clara, e sentiu que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. Você vai mesmo deixar tudo isso nas mãos do passado? Rafael murmurou, voz cortante. Ou vai criar seu futuro? Então Carlos se viu em uma encruzilhada. Poderia escolher o caminho da confrontação ou o da fuga. E nesse exato instante, tudo parecia possível, mas nada parecia claro. A cidade, a multidão, tudo ao redor girava em um redemoinho. Ele respirou fundo, o mundo fora do seu controle, e a única certeza que restava era que a verdade estava prestes a se revelar. Mas, de qual forma? Carlos estava parado, imerso em pensamentos que giravam como um redemoinho. Rafael, ou Leonardo, tinha revelado um passado que Carlos preferia esquecer. O peso das palavras girava em sua mente, mas a multidão à sua volta parecia fervilhar de impaciência. O silêncio, tenso como uma corda prestes a romper, era palpável. Rafael avançou um passo, o olhar fixo no de Carlos. Você precisa entender que mais existe em jogo do que sua reputação. Se você não agir agora, pode perder tudo, de novo. A ferocidade em sua voz reverberou entre os prédios. Por um segundo,
As luzes dos arranha-céus pareceram tremeluzir, como se o universo estivesse sintonizado na tensão crescente. Érica, de um lado, segurou o braço de Carlos, mas ele estava distraído demais para sentir sua presença. A conexão entre os dois homens era uma tempestade à beira de erupção. Então, como um trovão cortando o céu, um grito ensurdecedor ecoou nas ruas. As pessoas viraram-se para a fonte do som ao mesmo tempo. A paleta de cores vibrantes da cidade parecia desbotar num instante. Por instinto, Carlos seguiu o olhar da multidão e avistou Clara, sua antiga babá, correndo em sua direção, o rosto pálido e desesperado. "Carlos, você precisa saber, é sobre sua mãe." A declaração cortou como uma faca. O mundo parou. Ninguém se atreveu a mover um único músculo. Suas respirações suspensas, como se todos esperassem um desfecho dramático. Carlos fixou os olhos na mulher, tentando entender o que estava acontecendo. "Clara, o que você está dizendo?" Carlos perguntou, sua voz ansiosa. O medo subia pelas suas entranhas. Ele a conhecia bem, mas nunca a esperou ali, com notícias que pareciam explosivas. "Ela não morreu como você pensa. Ela está viva, Carlos. Eu não sabia como te contar, mas houve um acidente. Eles sabiam que você estava se tornando poderoso e estavam fazendo de tudo para esconder isso de você." O estalo das palavras percorreu um choque elétrico pela multidão. Carlos sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. "Como você sabe disso? O que você está dizendo?" O desespero crescia como uma tempestade em seu peito. "Eles a esconderam, Carlos. Eu a vi uma vez. Ela está em um lugar seguro. Mas você precisa descobrir a verdade. Precisa saber quem realmente é." Clara estava chorando agora, e isso apenas aumentava a intensidade do momento. A multidão começou a murmurar, as vozes misturando pânico e curiosidade. A revelação era pura dinamite. A ideia de que sua mãe estava viva e que ele era enganado fazia sua cabeça girar. E se tudo o que conhecia era uma farsa? Ele olhou para Rafael, que tinha um semblante de confusão e raiva. "E você? Você sabia disso?" Carlos perguntou, os olhos estreitando-se. Rafael parecia tomado pela onda de emoções, a dor e a urgência de um passado que agora se revelava. "Você sabia exatamente o que estava fazendo, olhando o que aconteceu comigo. O que você queria com isso?" "Carlos, não é simples assim." Rafael gritou, mas sua voz tremia. "Ninguém queria que você soubesse. A sua família nunca deveria ter se envolvido com a minha. Tem muito mais em jogo do que você imagina." E foi nesse momento, no meio do fervor da multidão, que um homem se espremia entre eles, alto e imponente. Usando um sobretudo escuro, seu olhar penetrante parecia sondar a alma dos que o rodeavam. Carlos franziu a testa. Quem era aquele estranho? "Carlos Meireles", o homem chamou, interrompendo tudo. Seu tom era autoritário, e ao abrir a boca, uma aura de poder o envolvia. "Venho buscar o que é nosso." "Quem é você?" Carlos perguntou, sentindo-se em um filme de suspense. A expectativa do público aumentava a cada instante. O homem acenou e, no movimento rápido, fez um gesto como se estivesse desvelando uma cortina. "Sou aquele que você pensava ter deixado no passado. E o que você ignora, Carlos, pode te levar a perder muito mais do que a sua reputação." Sua voz estava gelada e cheia de um veneno que prometia consequências. "Deixe-me em paz", Carlos gritou, mas havia pavor em sua voz. Ele percebeu que aquele homem não era alguém que se deixava intimidar. O ar estava carregado de tensão, como se o espaço entre eles fosse um campo minado. Rafael olhou para o homem e depois para Carlos. "Ele não está mentindo. Isso envolve sua família, Carlos. Você precisa ouvir o que ele tem a dizer." As palavras de Rafael eram um eco de alarme. Carlos estava prestes a desvendar um mundo de traumas, segredos e histórias que ele não estava preparado para enfrentar. Sua vida inteira estava pendendo por um fio. Ele sentiu o peso das expectativas da multidão, cada olhar numa pressão opressora. Vai encarar a verdade? Ou vai continuar fugindo dela, Carlos?
O homem insistiu, e sua proposta pairou no ar. Carlos olhou para todos e viu desespero, julgamento e esperança. Como responder a isso? O futuro estava em suas mãos, mas a resposta parecia mais distante do que nunca. Ele engoliu em seco. Estava prestes a tomar uma decisão que poderia moldar seu destino e o de todos à sua volta, para sempre. O que era essa verdade? E quem era aquela figura enigmática que poderia destroçar tudo? A batalha estava longe de acabar, e cada passo que ele desse poderia ser o primeiro para um abismo sem fundo. Carlos estava paralisado, absorvendo cada palavra que escapou dos lábios de Clara. A revelação de que sua mãe estava viva o devastava. Mas antes que pudesse pensar em uma resposta, o homem de sobretudo escuro interrompeu novamente, sua presença imponente dominando o cenário. Você não tem ideia do que está prestes a enfrentar, Carlos. Ele estava agora a um passo de Carlos, a baqueta de uma tempestade prestes a eclodir a qualquer momento. Há coisas que fogem da sua compreensão, segredos que não envolvem apenas você, mas toda a sua família. Do que você está falando? Carlos perguntou, sentindo o coração disparar. O desconforto aumentava. Os murmúrios da multidão se espalhavam como um eco de curiosidade e medo. Você pensa que tudo se resume a negócios e traições? Que a sua ascensão foi determinada somente pelo seu próprio mérito? Tá muito enganado. O homem se aproximou ainda mais, como se pudesse sentir a pulseira da tensão. Você está no centro de um drama muito maior. Algo que vem se desenrolando por anos. Chega! O que você sabe, afinal? Carlos gritou, a frustração se misturando ao desespero. E naquele instante, o homem puxou um objeto do bolso. Um pequeno colar com uma corrente de ouro e o segurou diante de Carlos. Você não sente nada ao olhar para isso? A verdade está diante de você. A voz dele era cheia de emoção. A corrente brilhava à luz do dia, refletindo os olhos de Carlos de forma hipnotizante. Ele reconheceu o colar e a memória logo o atingiu como um golpe. Era uma herança de sua mãe. A multidão estava em silêncio. Clara tinha lágrimas nos olhos. Você não pode deixar isso passar, Carlos. A urgência na voz dela transmitia uma gravidade que não era para menos. Mas enquanto Carlos lutava para compreender a revelação, algo inesperado aconteceu. Do nada, uma explosão ecoou à distância, seguido por gritos e agitação. Um carro blindado, aparentemente fora de controle, atravessou a esquina, correndo em direção à multidão a toda velocidade. O pânico tomou conta das pessoas. Todo mundo se afastem! Carlos berrou, tentando puxar Clara e Érica para o lugar seguro. Rafael, ou Leonardo, não perdeu tempo. Ele tomou uma atitude, movendo-se rapidamente para empurrar Carlos e Clara para o chão, criando uma barreira de proteção entre eles e o veículo desgovernado. O carro bateu em uma árvore próxima, e a estrutura se despedaçou em um estilhaço de metal e vidro. A cena foi uma catástrofe. Gritos e confusão. A multidão que antes estava em choque, agora ficou paralisada pelo terror. Mas em meio à destruição, Carlos viu algo que o deixou em estado de choque. Uma figura saltou do carro acidentado. Era um homem mascarado. E diante dele, Carlos reconheceu os semblantes familiares de pessoas que não via há anos. Entre elas, um velho amigo de infância que ele achava ter perdido para sempre. O olhar de traição e determinação nos olhos do homem provocou um calafrio na espinha de Carlos. Eu voltei, e agora você vai escutar a verdade! O homem gritou, enquanto o caos se espalhava. Ele começou a avançar, mas algo na expressão de Carlos impediu que ele se movesse para a frente. O mundo pareceu congelar. Carlos estava cercado por segredos mais profundos do que jamais imaginou. A revelação de sua mãe, a sombra de Rafael, e agora isso, tudo se entrelaçava num emaranhado de traições e histórias de uma vida que ele pensou ter deixado para trás. A adrenalina disparou em Carlos. Ele percebeu que estava no meio de um jogo muito maior, cujas regras ele mal conseguia entender. Mas uma coisa ficou clara. A verdade estava prestes a se desenrolar de uma maneira que mudaria seus destinos para sempre.
E a única certeza que tinha era de que tudo o que acreditava saber estava prestes a desmoronar. Carlos estava ali, as palavras de Clara ecoando em sua cabeça e o homem de sobretudo em sua frente, quando a situação tomou um rumo inesperado. O veículo havia explodido, um clarão iluminou o rosto de todos. A fumaça subiu, misturando-se a gritos e confusão. Carlos tentou localizar Clara, mas estava cego pela poeira. Então, em meio ao caos, o homem mascarado avançou. Momentos atrás ele parecia uma sombra aterrorizante, mas agora ele gritava. A verdade é que tudo isso foi uma armadilha. Carlos, você não sabe com quem está lidando. Que diabos você está falando? A frustração fervia na voz de Carlos. Ele podia sentir sua fúria se acumulando como uma tempestade prestes a eclodir. Você foi usado, Carlos. Toda a sua vida é uma farsa criada por aqueles que você confia. O homem tirou a máscara, revelando um rosto familiar, porém distorcido pela raiva. Carlos ficou paralisado. Era seu irmão, Felipe, que supôs estar perdido em alguma parte das fraudes do passado. Felipe? Carlos sussurrou, seu coração disparando. A confusão de quem era amigo e quem era inimigo se tornou nebulosa. Sim, sou eu, e não tenho tempo a perder. Ele olhou para Rafael. Você não tem a menor ideia do que está acontecendo aqui, Leonardo. Eles estavam preparando este momento. A multidão em choque e fragorosa como uma onda fazia murmúrios. As pessoas tentando entender o que estava acontecendo. Os olhares se cruzavam, cada um refletindo um misto de medo e expectativa. Clara, com lágrimas nos olhos, se espremeu para perto de Carlos. Aqui não é um lugar seguro, Carlos. Você precisa ouvir o que Felipe tem a dizer. É agora ou nunca. O desespero na voz de Clara era palpável. Felipe, por que você está aqui? O que você quer? Carlos estava exasperado. A urgência daquela situação deixando-o tonto. Estou aqui para te salvar. A nossa mãe, ela sempre esteve viva. Mas não é só isso. Nós somos parte de algo muito maior e eles querem que você não saiba. Você precisa achar a verdade, Carlos, antes que seja tarde demais. As palavras de Felipe cortaram como um golpe. Cada frase continha promessas e perigos que Carlos nunca imaginou. Um calafrio percorreu sua espinha. Como você pode ser tão certo disso? O que aconteceu com nossa família? A dúvida se misturava à determinação. Eles são a maior ameaça e sua queda está planejada há muito tempo, por pessoas que você considera amigos. Felipe olhou em volta. O medo nos olhos dele não era só pela situação, mas pela vida que estavam prestes a perder. Nesse instante, o caos se intensificou. Outra explosão, desta vez mais próxima, fez com que o chão tremesse. As pessoas começaram a gritar, e enquanto tentavam escapar, uma figura apareceu, emergindo da fumaça. Era a mulher que havia revelado o nome de Carlos. Ela correu em direção a ele, com a pele pálida e os olhos arregalados. Carlos, você precisa saber o que realmente aconteceu. Não confie em ninguém. Sua voz estava desesperada, mas a mente de Carlos estava em um turbilhão. Quem você é? Ele gritou, a frustração e a confusão se amalgamando. Eu sou parte da verdade que está enterrada. A sua mãe, ela não apenas saiu de cena, ela foi forçada a isso. E o homem que você pensa serem seus aliados, eles não são o que parecem. As palavras dela se fixaram na mente de Carlos como um veneno com efeitos lentos. Ele achava que tudo isso era uma luta pelo poder, mas agora parecia que a luta era uma batalha pela verdade. Uma verdade que poderia destruir tudo em que acreditava. Carlos sentiu o pânico subir. Ele olhou para Rafael, para Felipe e Beck para a mulher. Todos no meio do caos, com a poeira ainda levantada e o cheiro de fumaça penetrando em seus pulmões. Você quer saber a verdade? Então nós temos que ir, agora! Felipe gritou, puxando o braço de Carlos. A multidão estava em tumulto, as pessoas correndo em todas as direções. Mas o que seria a verdade? O que mais ele não sabia? Carlos sentiu a pressão crescentemente. O tempo estava se esgotando. Ele precisava escolher. Seguir Felipe e descobrir essa verdade arriscada,
ou ficar e enfrentar as consequências de um passado que não conhecia totalmente. Enquanto seus amigos desapareciam na velocidade da confusão, Carlos percebeu que a imensidão de segredos à sua volta estava prestes a destruir tudo, inclusive ele mesmo. E agora, mais do que nunca, o destino sempre lhe pareceu confuso e perigoso. E ele estava prestes a se aprofundar nele. Carlos estava ali, as palavras de Clara ecoando em sua cabeça e o homem de sobretudo em sua frente, quando a situação tomou um rumo inesperado. O veículo havia explodido. Um clarão iluminou o rosto de todos. A fumaça subiu, misturando-se aos gritos e à confusão. Carlos tentou localizar Clara, mas estava cego pela poeira. Então, em meio ao caos, o homem mascarado avançou. Momentos atrás ele parecia uma sombra aterrorizante, mas agora ele gritava. A verdade é que tudo isso foi uma armadilha. Carlos, você não sabe com quem está lidando. A frustração fervia na voz de Carlos. Ele podia sentir sua fúria se acumulando como uma tempestade prestes a eclodir. Você foi usado, Carlos. Toda a sua vida é uma farsa, criada por aqueles que você confia. O homem tirou a máscara, revelando um rosto familiar, porém distorcido pela raiva. Carlos ficou paralisado. Era seu irmão, Felipe, que supôs estar perdido em alguma parte das fraudes do passado. Felipe, Carlos sussurrou, seu coração disparando. A confusão de quem era amigo e quem era inimigo se tornou nebulosa. Sim, sou eu, e não tenho tempo a perder. Ele olhou para Rafael. Você não tem a menor ideia do que está acontecendo aqui, Leonardo. Eles estavam preparando esse momento. A multidão, em choque e fervorosa como uma onda, fazia murmúrios, as pessoas tentando entender o que estava acontecendo. Clara, com lágrimas nos olhos, se espremeu para perto de Carlos. Aqui não é um lugar seguro, Carlos. Você precisa ouvir o que Felipe tem a dizer. É agora ou nunca. O desespero na voz de Clara era palpável. Felipe, por que você está aqui? O que você quer? Carlos estava exasperado, a urgência daquela situação deixando-o tonto. Estou aqui para te salvar. A nossa mãe, ela sempre esteve viva. Mas não é só isso. Nós somos parte de algo muito maior. E eles querem que você não saiba. Você precisa achar a verdade, Carlos, antes que seja tarde demais. As palavras de Felipe cortaram como um golpe. Cada frase continha promessas e perigos que Carlos nunca imaginou. Um calafrio percorreu sua espinha. Como você pode ser tão certo disso? O que aconteceu com nossa família? A dúvida se misturava à determinação. Eles são a maior ameaça, e sua queda está planejada há muito tempo. Por pessoas que você considera amigos. Felipe olhou em volta. O medo nos olhos dele não era só pela situação, mas pela vida que estavam prestes a perder. Então, de repente, um clamor ecoou. O homem de sobretudo se virou e gritou: "Chegou a hora!" No mesmo instante, as luzes da cidade piscarem e um som ensurdecedor cortou o ar. Um gás nebuloso começou a se espalhar pela área. "Corra! Precisamos sair daqui!" Carlos berrou, puxando Clara e Rafael, enquanto todos em volta começavam a se agitar. Mas antes que pudesse dar mais um passo, a multidão silenciosa se lançou sobre eles, formando um bloqueio. Os rostos arrasados, aqueles que antes pareciam curiosos, agora estavam cheios de um pavor insuportável. O homem mascarado fixou o olhar em Carlos. "A guarda chegou. Eles vieram para te pegar." "Eles acham que somos fracos, mas não somos. Eles não tiraram o que é nosso." As palavras dele reverberavam fortemente, preenchendo o ar com um desafio incandescente. Carlos se virou, sua mente girando. "O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo?" Ele olhou para Clara, buscando respostas em seus olhos. "É tudo um grande plano, Carlos. Tem mais pessoas envolvidas do que você imagina. E algumas delas estão mais próximas do que você pensa." A afirmação de Felipe era como uma bomba. O homem de sobretudo ergueu a mão, e na outra, Carlos viu um objeto brilhante, um colar muito parecido com o que Clara havia mostrado antes. "Isso é seu. Mas não é só isso. A verdade machuca."
É hora de você aceitar quem realmente é. O mundo à sua volta desmoronou. Carlos se distanciou, sentindo o coração disparar. Ele não sabia mais em quem confiar. A verdade parecia um labirinto sem saída, e todos ao seu redor estavam em perigo, inclusive sua mãe. Enquanto a multidão se dispersava sob o efeito do gás, algo inesperado aconteceu. Uma figura feminina emergiu da fumaça. A mulher segurava uma pasta cheia de documentos. Carlos, você precisa ver isso. Agora! Ele estava paralisado entre a urgência e a incredulidade. O que mais havia? O que mais estava escondido? No fundo, ele sabia que a revelação estava apenas começando. O chão sob seus pés estava se partindo, e a única certeza era de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a ser exposta. E nada seria como antes. Carlos estava ali, as palavras de Clara ecoando em sua cabeça, e o homem de sobretudo em sua frente, quando a situação tomou um rumo inesperado. O veículo havia explodido. Um clarão iluminou o rosto de todos. A fumaça subiu, misturando-se aos gritos e à confusão. Carlos tentou localizar Clara, mas estava cego pela poeira. Então, em meio ao caos, o homem mascarado avançou. Momentos atrás, ele parecia uma sombra aterrorizante, mas agora ele gritava. A verdade é que tudo isso foi uma armadilha. Carlos, você não sabe com quem está lidando. Que diabos você está falando? A frustração fervia na voz de Carlos. Ele podia sentir sua fúria se acumulando como uma tempestade prestes a eclodir. Você foi usado, Carlos. Toda a sua vida é uma farsa criada por aqueles em quem você confia. O homem tirou a máscara, revelando um rosto familiar, porém distorcido pela raiva. Carlos ficou paralisado. Era seu irmão, Felipe, que supôs estar perdido em alguma parte das fraudes do passado. Felipe? Carlos sussurrou, seu coração disparando. A confusão de quem era amigo e quem era inimigo se tornou nebulosa. Sim, sou eu e não tenho tempo a perder. Ele olhou para Rafael. Você não tem a menor ideia do que está acontecendo aqui, Leonardo. Eles estavam preparando este momento. A multidão, em choque fervorosa como uma onda, fazia murmúrios, as pessoas tentando entender o que estava acontecendo. Clara, com lágrimas nos olhos, se espremeu para perto de Carlos. Aqui não é um lugar seguro, Carlos. Você precisa ouvir o que Felipe tem a dizer. É agora ou nunca. O desespero na voz de Clara era palpável. Felipe, por que você está aqui? O que você quer? Carlos estava exasperado, a urgência daquela situação deixando-o tonto. Estou aqui para te salvar. A nossa mãe, ela sempre esteve viva. Mas não é só isso. Nós somos parte de algo muito maior, e eles querem que você não saiba. Você precisa achar a verdade, Carlos, antes que seja tarde demais. As palavras de Felipe cortaram como um golpe. Cada frase continha promessas e perigos que Carlos nunca imaginou. Um calafrio percorreu sua espinha. Como você pode ter tanta certeza? O que aconteceu com nossa família? A dúvida se misturava à determinação. Eles são a maior ameaça, e sua queda está planejada há muito tempo, por pessoas que você considera amigos. Felipe olhou em volta. O medo nos olhos dele não era só pela situação, mas pela vida que estavam prestes a perder. Então, de repente, um clamor ecoou. O homem de sobretudo se virou e gritou. Chegou a hora! No mesmo instante, as luzes da cidade tiscarem, e um som ensurdecedor cortou o ar. Um gás nebuloso começou a se espalhar pela área. Corra, precisamos sair daqui! Carlos berrou, puxando Clara e Rafael, enquanto todos em volta começavam a se agitar. Mas antes que pudesse dar mais um passo, a multidão silenciosa se lançou sobre eles, formando um bloqueio. Os rostos arrasados, aqueles que antes pareciam curiosos, agora estavam cheios de um pavor insuportável. O homem mascarado fixou o olhar em Carlos. A guarda chegou. Eles vieram para te pegar. Eles acham que somos fracos, mas não somos. Eles não tiraram o que é nosso. As palavras dele reverberavam fortemente, preenchendo o ar com um desafio incandescente.
Carlos se virou, sua mente girando. O que você está dizendo? O que está acontecendo? Ele olhou para Clara, buscando respostas em seus olhos. É tudo um grande plano, Carlos. Tem mais pessoas envolvidas do que você imagina, e algumas delas estão mais próximas do que você pensa. A afirmação de Felipe era como uma bomba. O homem de sobretudo ergueu a mão, e na outra, Carlos viu um objeto brilhante, um colar muito parecido com o que Clara havia mostrado antes. Isso é seu, mas não é só isso. Machuca. É hora de você aceitar quem realmente é. O mundo à sua volta desmoronou. Carlos se distanciou, sentindo o coração disparar. Um brilho de reconhecimento acendeu nele. Ele conhecia aquele colar, e a memória o atingiu como um golpe. Era uma herança de sua mãe. Clara tinha razão. A multidão começou a se dispersar sob o efeito do gás, e os rostos atordoados se tornaram uma visão distorcida diante de seus olhos. A mulher que havia emergido da fumaça se chamou com urgência. Carlos, você precisa ver isso. Agora! Ele estava paralisado entre a urgência e a incredulidade. O que mais havia? O que mais estava escondido? No fundo, ele sabia que a revelação estava apenas começando. O chão sob seus pés estava se partindo, e a única certeza era de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a ser exposta. E então Clara, com um olhar desesperado, bradou. Carlos, não confie neles. Você não percebe? Nós somos parte disso tudo. Somos os instrumentos dessa história que nem sabíamos que estávamos vivendo. A revelação a golpeou. Carlos olhou para ela, confuso e chocado. O que ela queria dizer com isso? Antes que pudesse perguntar, o homem de sobretudo gritou. É isso, é sua vez de escolher. E enquanto um tremor atravessava a cidade, a última sombra de certeza se desfez, deixando Carlos à mercê de um futuro sombrio e incerto. Carlos estava em pé, com o coração acelerado e a mente tumultuada, ouvindo as últimas palavras de Felipe. Nós somos parte de algo muito maior. Aquilo reverberava em sua cabeça como um sino de alerta. As pessoas ao redor dele estavam em pânico, mas a urgência da verdade era mais forte do que o medo. Ele olhou para Clara, seus olhos cheios de lágrimas. O que isso significa para nós? A pergunta flutuou no ar, pairando como um mistério não resolvido. Significa que temos que agir, Carlos, Clara gritou, secando as lágrimas. Precisamos descobrir quem são os verdadeiros inimigos antes que tudo desmorone. Em meio ao caos, o homem de sobretudo gritou. Eles estão vindo. A multidão se agitava, e Carlos sentiu um frio na espinha. Era hora de decidir, enfrentar a verdade ou fugir do que estava por vir. Felipe, agora de novo com ele, puxou-o pelo braço. Vamos, Carlos, você precisa ver o que temos. Carlos hesitou por um momento, olhando para Rafael. A conexão entre eles havia mudado, mas a necessidade de proteger quem amava era mais forte. Era hora de unir forças. Sigam-me! Felipe gritou para a multidão confusa. Juntos, começaram a correr, contornando destroços e pessoas apavoradas. O ar estava denso com fumaça, e os gritos tornavam-se ecos de um desespero coletivo. Cada passo era como se entrassem em um filme de ação. A adrenalina pulsava e o instinto de sobrevivência falava mais alto. Eles passaram por vielas estreitas, e Carlos olhou para trás, vendo as sombras se alongarem enquanto a realidade se tornava mais surreal. O homem de sobretudo desapareceu na fumaça, mas o sentimento de ameaça permanecia. Quando finalmente chegaram a um armazém abandonado, a respiração de Carlos estava ofegante. O que estamos fazendo aqui? Ele perguntou, inseguro. Felipe e Clara pareciam decididos, prontos para desvendar uma camada da verdade que ele ainda não compreendia. Dentro deste local, guarda segredos que podem mudar sua vida, e a todos nós, declarou Felipe, sua voz cheia de intensidade. Ele puxou uma porta desgastada e os conduziu para dentro. O ar estava frio, e o lugar exalava o cheiro de mofo e abandono. No centro da sala, havia uma mesa coberta de documentos, fotos e um aparelho que parecia ser um gravador. Carlos avançou. Suas mãos tremem. Isso é tudo o que encontrei, Felipe exclamou.
Eles estavam ocultando suas origens, e quando você começou a crescer, isso virou uma ameaça. A gravidade da situação caiu sobre Carlos como um peso mortal. Você fala como se eu fosse parte disso, Carlos disse, angustiado. Eu não pedi por nada disso. Clara colocou a mão em seu ombro. Você é mais forte do que imagina. Agora, saber a verdade é sua única escolha. Juntos, podemos enfrentar qualquer um. Carlos olhou em torno. As fotos, retratos de uma vida que ele não conhecia, lhe mostraram que a verdade poderia machucar, mas também podia libertar. Ele sentiu uma centelha de determinação crescer dentro dele. Era a hora de confrontar os fantasmas do passado. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, o barulho de passos se aproximava da porta. Uma sombra se projetou na entrada, e o coração de Carlos acelerou. Rápido, escondam-se! Ele sussurrou, enquanto todos se espremeram atrás de um canto da sala, esperando que a pessoa entrasse. Os momentos pareceram uma eternidade, e a tensão no ar era palpável. Quando a porta se abriu, a figura de alguém conhecido surgiu. Era o homem de sobretudo, agora sem a capa, revelando um rosto que Carlos jamais esperava ver. Olá, Carlos. Temos muito que conversar. E ali estavam eles, prestes a se encontrar com a verdade. Uma cena que poderia mudar tudo. Um novo começo. Uma nova guerra. O futuro estava em suas mãos. Mas o que estaria aguardando no fim desse caminho? Antes que o silêncio se instalasse novamente, Carlos sentiu que o momento era decisivo. E assim, ele se virou para os outros, respirando fundo. Vamos em frente, juntos. Este é um novo capítulo da vida dele. Uma que começava com descobertas inquietantes e relacionamentos assustadores. E você, leitor? O que você achou? O que vem a seguir? Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo. E compartilhe suas opiniões nos comentários. Eu quero saber o que você aprendeu com essa jornada. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua interação é essencial para continuarmos trazendo histórias impactantes.